Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo bem, queridos? Como vão? Como vão? Nosso intensivão aí pré-ENEM, todo mundo bem? Vamos dar um tempinho pro pessoal acabar de chegar. Hoje nós vamos junto até às 10, beleza, pessoal? A gente vai até às 10. Na verdade, até 9 e pouquinho, né? Porque é a nossa aulinha de 50 minutos. Aí depois eu até queria combinar um trem com vocês. Mas vamos esperar o pessoal. Boa noite, todo mundo que tá chegando aí. Dá mais um tempinho. Oi, Amanda, tudo bem? Como vai? As aulas são seguidas com vocês? As duas aulas são seguidas? Isso, Lucas. Hoje as nossas aulas vão ser seguidas, tá bom, cara? Vai ser seguido sim. A gente vai ter duas aulas aqui seguidas. Olá, senhora Maria Rezende. E aí, Pedro L, tudo bem? Como vai, cara? Tranquilo? E aí, Lucas, tudo bem, cara? Beleza? E Viller, tô tranquilo também. Feliz, né, que voltou às aulas. Às vezes, assim, a gente gosta de férias, mas é muito bom dar aula. Dá até uma saudade aí, Azaf. Oi, Ana, tudo bem? Vamos dar só tempinho, tá, pessoal? O pessoal acabar de chegar e a gente já mete bronca. Hoje a gente vai falar de um assunto assim que resolve 80% da área de exatas no Enem, né? É o nosso famoso regra de três e proporção. A parte é muito boa. Opa, opa. E aí, Alan? Oi, Raíssa. Tudo bem? Oi, Vitória. E Luiz Eduardo, Thiago. Tudo bem, pessoal? Matéria bem boa, bem útil, né? Química também ajuda muito. Oi, Augusto, tudo bem, cara? Beleza? Boa noite. Todo mundo que está aqui já faz parte do intensivo ou vocês ainda estão na nossa semana grátis de aulão? Regra de três composta não e Augusto. Hoje a gente vai ver, cara. Hoje a gente vai ver, sim. É muito importante pro Enem, gente. Regra de três é muito importante mesmo. Boa noite, Caio. Intensivo. Sou do extensivo, tô na aula grátis. Ah, tá, Esther. Intensivo grátis. A Rebeca, então, essa semana que vem já vai ser do nosso intensivo, né, Rebeca? A Bia também. Intensivo, sou do extensivo. Ah, Vitória, que legal. Extensivo. Mas, gente, sem sacanagem, o nosso curso é o curso mais barato e melhor que tem, não tem por que ficar de fora. Melhor curso aí, tá vendo? Não sou eu que tô falando, é até a Vitória tá falando. Carol também. O preço é muito bom pelo que oferece. E Gabriel, tudo bem, cara? Eu era do Pismo no passado. Que legal, Carol. Bem-vinda. Putz, tenho dificuldade em saber na composta quando tem que multiplicar direto, quando tem que inverter Augusto. Hoje você não vai sair daqui sem dificuldade, cara. Te prometo que hoje vai sair daqui sem dificuldade. Como é o primeiro dia, pessoal, vou dar mais 3 minutinhos, tá bom? Só o pessoal acabar de entrar e a gente já manda brasa. E aí, Xandão, tá em primeiro no ranking ainda de bíceps? Quem dera, Renan. Eu, esses tempos, mês passado, não treinei direito, cara. Eu treino o Gil também, deu uma machucada no cotovelo. Fiquei sem treinar, tá foda. As 2 horas vão até que horas? Então, Júlia, eu vou conversar com vocês. Eu vou fazer uma enquete aqui, como é o primeiro dia, só pra gente se organizar juntos. Acho que nunca vi composta na escola. Você vai ver hoje. Hoje a gente vai. Hoje a gente vai ver compostas, normal, escala, vai ver um pouquinho de cada coisa. Beleza, queridos? Mais um minutinho a gente começa e a gente vai decidindo algumas coisas juntas, porque como são duas aulas, eu queria ver com vocês se vocês preferem que a gente faça uma pausa de 10, 15 minutos no meio das duas, ou que a gente vá direto de 8 até 9h40, 9h50, assim, direto, sem parar e termina um pouquinho mais cedo, beleza? Aí só esperando mais a gente entrar pra gente fazer o nosso combinado, como a gente se vê uma vez só na semana, aí semana que vem a gente já aplica isso. Vai ensinar do zero? Vou, Gabi. Eu vou ensinar tudo, meu bem.
A gente vai aprender, porque regra de três é uma coisa que é. A ideia é simples, sabe? Mas é tão importante para o Enem, tão importante, não só para matemática, como química principalmente. Química é aquela parte de pH, tudo que envolve química de reação, é tudo regra de três. Então, tem que saber para matemática, para física, ajuda muito também com a parte de velocidade. Então, que vale a pena a gente, entre aspas, perder um tempo com a matéria dita como fácil, do que a gente passar e na hora a gente dá mole, né? Por que que acontece? O Enem, para quem não sabe, o sistema de correção dele é uma coisa que chama de TRI. Se uma questão ela é considerável fácil e você erra essa questão fácil e acerta uma difícil, o Enem ele entende que você chutou a difícil porque não soube fazer a fácil, entendeu? Então, quando a gente passa batido, assim, na ideia do, da regra de três mesmo, e a gente erra uma questão fácil, depois na difícil a gente perde ponto todo, sacou? Então, essa parte que dita como básico, a gente tem que saber 100%, entendeu? Porque se errar uma fácil, depois o nosso TRI vai lá no chão. Por que que o Enem é assim? Então, meu bem, é para evitar cola. Chute, desculpa, cola, não dá pra colar na areia, mas para evitar chute, né? Porque se uma pessoa sabe fazer uma questão, sei lá, de uma função exponencial com log, com PA, PG, tudo junto, e ela errar uma questão de regra de três, alguma coisa não tá certa, né? Então o Enem entende que você chutou difícil e ele vai tirar ponto da sua questão difícil, não vai valer igual valia antes, entendeu? Rayan, meu querido, as aulas ficam gravadas sim. Todo o material, para quem faz parte do curso intensivo, todo o material ele é divulgado e antes da aula e depois da aula também na nossa plataforma MagoPism, MagoFlix, né? É, e depois, sempre que você quiser acesso à aula, todas as aulas do curso ficam gravadas e você tem acesso 24 horas por dia na nossa plataforma, tanto lista como simulado, como as aulas, questão, tudo é nossa na nossa plataforma do MagoFlix. Exatamente, Rian, é uma só, entendeu? Aí você vai entrar de acordo com o seu curso que você faz, você vai ter o acesso lá na nossa plataforma. Se tiver dúvida em alguma coisa das videoaulas gravadas, como eu faço? Gabi, meu bem, olha só. Se você fizer parte do nosso curso intensivo, todo mundo que dá aula aqui vai tirar as suas dúvidas na hora no WhatsApp. Então, se você tiver dúvida, você tem o total direito de mandar uma dúvida no WhatsApp, seja meu, seja de qualquer professor, e tirar a dúvida, entendeu? Então, professor, essa semana eu não consegui ver sua aula. Quero ver só gravado. O curso, ele disponibiliza esse contato professor e aluno. Então, teve dúvida, pode tirar um print da questão, um print da matéria, me enviar lá no WhatsApp que eu te respondo. Às vezes pode acontecer de estar com muita dúvida na semana, posso demorar 1, 2 dias, mas eu sempre respondo assim com o maior carinho, tá bom? Então, professor, eu faço parte do curso, estou com uma dúvida, sei lá, numa matéria que você deu. Posso tirar dúvida? Posso. Professor, eu fiquei 3 semanas sem ver. Fui ver essa aula hoje de sei lá, de potência. Estou com uma dúvida, posso tirar? Pode tirar. O curso é 100% aberto, entendeu? Esse contato professor e aluno, mesmo sendo um curso online, ele é um contato que existe muito forte, beleza? Então, tenho dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, Xandão, me salva aqui, salvo, a hora que quiser, pode mandar. Respondo fim de semana também, vou estar. O curso tem portas abertas, entendeu? Esse contato professor e aluno acontece demais. Por isso que a gente é o curso que mais aprova. A nossa receita do sucesso é essa. A- as monitorias também, que ajudam com questão mais dúvidas também, Vitória. Exatamente. Além de ter as aulas, né, gravadas com os professores, as aulas ao vivo, também a gente tem uma sessão de monitoria. É onde alguns alunos que já foram aprovados, muitos até em medicina, porque a gente é o curso que mais aprova em medicina também, é, eles estão lá para ajudar, entendeu? Então eles fazem as questões com você e tá tudo isso. E também, professor, quero tirar dúvida com o Alexandre. Me tem mais facilidade, com mais contato. Pode mandar a dúvida que eu vou tirar 100%. Tá bom? Só peço que manda mensagem assim, da primeira vez, professor, eu sou a Vitória do nosso Intensivo Enem. Aí você manda a mensagem lá que a gente vê junto, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Olha só, vou falar para vocês, perdi o anterior, que foi passado. Rafael, eu não sei, meu amigão, a nossa aula vai começar agora, tá bom? Eu vou me apresentar para vocês, eu sou o Alexandre, o pessoal me chama de Xandão aqui, eu sou o que fico fazendo
palhaçada lá no Insta, entendeu? Mas eu levo a sério a matemática também. Sei que aqui tem público mais velho e mais novo, então a aula tem sim essa ideia mais leve, de ser uma aula mais tranquila, mas só que mesmo sendo uma aula mais tranquila, é uma aula muito eficaz, até porque nós somos o curso que mais aprova no Brasil. Então, nós somos só no PISM, 20% das vagas é nossa, então a gente aqui sabe o que faz, beleza? Como que funciona a minha aula? A minha aula vai ter uma parte expositiva, uma parte de conteúdo, né? Eu vou falar, tenho dúvida, pode mandar mensagem no chat, tá bom? Professor, eu tenho medo de mandar dúvida, acho que a dúvida é muito fácil, posso mandar no anônimo? Pode mandar no anônimo, pode ficar à vontade. Professor, eu tô com uma dúvida aqui, mas eu não quero perguntar. Posso perguntar no WhatsApp? Pode perguntar no WhatsApp, beleza? Eu fiz matemática na UF, JF, passei pelo PISM, entrei em 2018 e entrei esse ano no Mago, no curso aqui para trabalhar com vocês, beleza? A gente vai ficar junto até o Enem e a gente vai ver o conteúdo todo até lá, tranquilo? Antes da gente começar, pessoal, eu só queria fazer uma enquete aqui, só para saber se vocês preferem que a gente pare 10 minutinhos no meio da aula ou que a gente vá direto e pare, sei lá, tipo assim, 9h40, 9h50 por aí. Eu vou fazer uma enquete aqui e eu peço para vocês que respondam. Ó, 10 minutinhos de descanso, parar um pouco mais cedo. Aí, ó, eu vou criar aqui duas aulas. Eu criei aqui a enquete, aí quem puder votar, por favor, para depois a gente saber isso, beleza? Mais alguma dúvida, gente, antes que a gente comece? Alguma dúvida sobre o curso? Alguma dúvida sobre como que vai ser as aulas? Alguma dúvida sobre conteúdo? Sobre simulado? Alguma coisa? Onde que vota? Onde está a enquete? Então, tá nos pontinhos aqui, ó. Tem aqui embaixo, tem 9 pontinhos, tá vendo? 9 pontinhos. Clica ali nos 9 pontinhos, vai ter uma aba escrito enquete. Aí lá você pode votar, João Pedro, Lucas, beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não? Pode falar, Augusto. Dúvidas, Augusto? Então, minha dúvida é o seguinte: a questão do Ah, simulado, ele vai ser ah. de 15 em 15 dias, toda semana, ou vai ser todo Então, final de mês mesmo? o simulado aqui, Augusto, nosso simulado é mensal, tá bom? Hum. Então, aí todo final de mês vai ter um simulado, tá bom? Ah, tipo assim, você tá dando a tua matéria. Aí passa a Aham. regra de, cada uma porção regra de 3 e mais outra coisa. Isso, Aí lá no isso. final do mês vai vir um apanhado de tudo que eu vi aqui, em forma de questão de Exatamente, Augusto. Enem. Hum, Perfeito, ok. parabéns, parabéns. O Obrigado. Boa simulado, noite. de nada, boa noite. O simulado, meu amigo, ele vai seguir as regras da matéria. Então, até onde a gente foi, a gente tem. Todo professor segue o nosso cronograma de matéria, entendeu? Então, a gente vai, o simulado vai ser assim, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Olha só, como eu falei para vocês, a nossa ideia primordial vai ser a nossa razão. Então, hoje a aula vai ser razão, proporção, regra de três e um pouquinho de escala. Quando a gente fala de razão, pessoal, olha só, a razão entre dois números A e B, nessa ordem, nada mais é que o quociente de A dividido por B. Então vamos pensar junto aqui, ó. Se eu tiver um número A aqui e eu falar que esse A vale 3, certo? E o nosso B vai valer 5. Se eu pedir a razão entre eles, se eu falar a palavra razão, eu quero o quê? O quociente. E o quociente é o resultado da divisão. Então vamos lembrar, quando eu falo de quociente, eu estou falando de resultado da divisão. Então, a razão entre esse número A e B, ela vai ser equivalente a 3 sobre 5, beleza? Agora, se eu pego o seguinte, se eu pego uma razão entre 4 e 6, então eu vou dividir o 4 pelo 6, certo? Essa razão no piso não cai, não diretamente. Essa razão entre 4 e 6, a gente vai poder fazer o quê? Simplificar. Eu até coloquei um lembrete muito importante para a gente lembrar desse cara aqui.
Quando a gente fala que uma fração ela é irredutível, ela vai ser irredutível quando a gente simplificar o máximo dessa fração. Então, olha só, para eu simplificar essa fração ao máximo, eu tenho que fazer o quê? Dividir esse cara de cima por 2 e dividir esse cara de baixo por 2. Então, para eu gerar uma fração irredutível, vai ser uma fração onde eu não consiga mais simplificar nem o numerador, nem o denominador. Lembrando, esse cara que está em cima, a gente vai chamar ele de numerador. Esse malucão aqui de baixo, eu vai chamar de denominador, certo? Então, a gente vai dividir tanto o nosso numerador quanto o nosso denominador por 2. Então, que vai ficar 2 dividido por 3. Certo? Existe mais algum número aqui que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo? Não existe. Então, isso daqui a gente vai chamar o quê? De uma fração irredutível, beleza? Então, essa aqui é a nossa fração irredutível. Beleza, pessoal? Então, quando a gente fala de fração irredutível, vai ser aquela fração aonde acontece o quê? Eu não tenho como mais simplificar nem o cara de cima, nem o cara de baixo por nenhum número, beleza? Vamos lembrar outra coisa aqui muito importante, pessoal. Existe... então, essa parte de razão, meu bem, não cai no PISM 3, beleza? Isso daqui não diretamente. Você não vai cobrar qual é a razão entre um e outro. Essa aqui a ideia é maior, é mais pro Enem, beleza? Então, olha só, vamos lembrar alguns critérios de divisibilidade, tá bom? Olha só, o número ele é divisível por 2 quando o número for par, tá bom? De nada. O número ele vai ser divisível por 3 quando o quê, pessoal? A soma dos algarismos é um número divisível por 3. Como assim, professor? Vamos pensar na ideia do seguinte jeito. O 12, ele é um número divisível por 3. A gente sabe, se eu dividir o 12 por 3, eu vou achar 4 12, que vai ficar 0. Mas como que eu posso fazer para saber se ele é um critério ou não de divisibilidade? Se eu pegar o algarismo 1 e eu somar com o algarismo 2, eu vou achar 3. E 3 é um número que é divisível por 3, não é? Sim. Então, esse cara aqui, o número 12, vai ser divisível por 3, beleza, gente? Então, sempre que eu falar de critério de divisibilidade, para o número ser divisível por 3, ele tem que ir a soma dos algarismos é cada númerozinho que somados tem que resultar num número que seja divisível por 3, beleza? Outro que a gente usa muito também é o 5. Para o número ser divisível por 5, ele vai ser o quê? Ele tem que terminar. Desculpa, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, todo número que termina em 0 ou 5, ele vai ser um número que divisível por 3. Então, por exemplo, o 10, ele é divisível por 3? É, por quê? Termina em 0. 10 dividido por 2, a gente vai achar 5. 5 vezes 2, 10, que resta 0. Certo? Gabriel, não entendi. Qual parte, Gabriel, você não entendeu? O 3? Ah, por 3? Olha só, cara. Pensa comigo o seguinte. Se eu pegar um número aqui, ó, 123, beleza? Como que eu vou saber que esse número 123 ele é divisível por 3? Eu vou ter que somar os meus algarismos. Eu vou chamar de algarismo cada númerozinho desse aqui, ó. Esse cara é um algarismo, esse cara é um algarismo, esse aqui também é um algarismo. Então eu vou ter que somar eles. Então vai ficar 1 mais 2 mais 3, beleza? Se eu somar 1 com 2, eu vou achar 3, certo? Manda assim, Lucas. 3 mais 3, eu vou achar um total de 6. Então, se a soma dos meus algarismos, se eu somar todos os meus algarismos, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o resultado dessa soma for divisível por 3, esse número aqui, 123, também vai ser
divisível por 3, beleza? Então, olha só, se eu pegar o meu 123 e dividir por 3, eu vou achar o quê? 4 vezes 3, 12, resto 0, caiu 3. Aqui vai dar 1, 1 vezes 3, 3, resto 0. Beleza? Então, realmente, esse cara é por 3. Isso só funciona por 3. Exatamente, exatamente, Gabriel. Isso funciona por 3 e por 6 também. O 6 é o seguinte, para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, o número tem que ser par e a soma deles tem que ser um número divisível por 3. Isso tem que ocorrer ao mesmo tempo, beleza? Então, pessoal, para a prova do Enem, o que mais cai, o que mais a ideia de divisão vai ser o 2, 3 e o 5. Pessoal, vou dar uma dica muito importante para vocês. Você que está estudando para o Enem, evita, quando estiver fazendo questão sozinho, o uso de calculadora. O Enem, além de ser uma prova de resistência, ele é uma prova que tem mais ou menos uma média de 3 minutos por questão. Se você tem 3 minutos por questão, você tem que treinar o seu cérebro, você tem que se condicionar a fazer contas mais rápidas. Então, por exemplo, se você pegar uma conta assim, 4 por 2, isso tem que vir automaticamente na sua cabeça 2. Se você se acostuma, toda vez que está estudando, fazer conta com a sua calculadora, na hora do Enem, isso não vai funcionar, beleza? Então, se você está se preparando para o Enem, evita ao máximo o uso da sua calculadora. Faz as contas na mão, porque na hora do Enem não vai ter, e você vai ter muita dificuldade. Tranquilo? Agora, olha só, pessoal, se a gente achou a ideia de razão, agora a gente pode falar um pouquinho também de quê? De proporção. A proporção, ela vai ser o quê? A proporção, ela vai ser a igualdade entre duas razões. Então, olha só, a razão, a proporção é a igualdade de duas razões, ou seja, dado 4 números, A, B, C e D, com B diferente de zero e D diferente de zero. Pessoal, por que que o B tem que ser diferente de zero e o D também tem que ser diferente de zero? Olha só, eu não consigo, de jeito nenhum, dividir um número por zero. Então, quando eu falo que eu caio numa conta, no final, que eu tenho A divisível por zero, isso daqui para a gente vai falar que não existe, certo? Então, eu não consigo fazer uma divisão por zero, assim como o Thiago brilhantemente diz, isso vai ser para a gente uma indeterminação, não vai existir, beleza? Agora, se eu tiver zero dividido por A, eu vou achar zero. Professor, por quê? Olha só, olha a diferença. Se eu pegar aqui o A e dividir por zero, tem algum número que eu multiplique por zero que eu acho A? Nenhum. Não tem como eu achar o número que eu vou multiplicar por zero que eu vou achar A, porque todo número multiplicado por zero, ele vai dar zero, beleza? Então aqui não vai existir, eu não vou ter como achar uma resposta. Mas agora, se eu pegar o zero e dividir por A, qual número que eu multiplico por A que eu acho zero? Vai ser o nosso próprio zero. Então eu posso colocar um zero aqui, zero vezes A zero, isso vai dar zero. Então, quando eu tenho zero divisível por um número, eu posso falar que ele é zero. Por isso que na maioria das nossas definições, a gente fala que os denominadores são diferentes de zero, porque a gente não pode achar uma indeterminação, beleza? E pessoal, uma coisa muito legal também que a gente tem que saber, essa divisão aqui parece bobo, mas muita gente erra na prova por não saber o nome. Isso daqui a gente chama de divisão euclidiana, beleza? Então, quando a gente fala de divisão euclidiana, a gente está falando desse carinha aqui, tá bom? Lembrando, divisor, certo? Dividendo, quociente, o nosso resto. Cada parte da nossa divisão vai ter um nomezinho. Tudo bem, pessoal? Dúvida até aqui? Ó, vou pedir um negócio para vocês. Eu sei que aqui é Enem e tal, mas me dá uma beleza no chat aí. Quando eu perguntar se tem dúvida, não, me dá uma beleza, porque eu não vejo vocês aí, né? Pra mim é todo mundo um monte de foto parada. Tem um bebê aqui, tem um anime, tem muita coisa diferente, mas eu nunca vejo vocês, né? Então, se entendeu, dá um tiro aí pra eu saber se eu posso continuar, tá bom? Pra eu não ficar triste aqui sozinho, acho que eu tô falando com a parede. Então vamos lá, pessoal. Olha só, quando a gente fala, então,
Valeu, Amy. Obrigado, pessoal. Quando a gente fala de uma proporção, eu estou pegando o A dividindo pelo B, e isso vai ser igual a C pelo D. Então, olha só, o resultado dessa divisão com essa daqui vai ser uma igualdade. Então, olha só, exemplo. Existe proporção entre as razões 5 sobre 10 e 6 sobre 12? Para eu saber se vai existir uma proporção, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir uma pela outra. Então, vamos lá. Divide o 5 e o 10. Eu posso simplificar os dois. Eu posso simplificar a de cima por 5 e a de baixo por 5. Esse cara vai ficar 1 sobre 2. Agora, os 6 dozeavos. Eu posso simplificar esse cara por 6, esse cara aqui também por 6. Eu vou achar 1 sobre 2. Então, existe proporção? Existe proporção. Então, quando eu falo que duas frações, duas razões são proporcionais, é porque o resultado do quociente deles, o resultado da divisão deles, vai ser o quê? Vão ser proporcionais, certo? Agora, olha só, pessoal, tem uma coisa na matemática que a gente chama de razão de proporção. Então, se eu pegar para vocês, sei lá, falar que A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F, assim como G está para H, e assim vai, a gente pode chamar isso aqui de razão de proporção, certo? Esse nosso K a gente chama de constante de proporcionalidade, tá bom? Então, sempre que a questão falar de constante de proporcionalidade, está falando o seguinte: você vai pegar todas as razões, você vai igualar todas as razões, e esse resultado vai te dar uma constante de proporcionalidade, beleza? Pode simplificar cruzado? Então, Carol, olha só, muito boa pergunta. Se eu pegar aqui, ó, o 5 por 10 vai ser igual a 6 por 12, certo? Por que que eu não posso simplificar cruzado aqui? Pensa comigo. Esse cara aqui, a gente viu que essa proporção tem que dar um meio aqui e um meio aqui, beleza? Porque eu vou dividir o de cima pelo de baixo, a resposta tem que ser 1 sobre 2. Se dividir o de cima pelo de baixo, a resposta tem que ser 1 sobre 2. Agora, pensa comigo. Se eu simplifico esse cara aqui com esse cara aqui, isso vai ficar o quê? Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2, certo? Se aqui fica 3 aqui sobre 2, a gente não vai ter mais o quê? Uma proporção. Então, eu não posso, gente, isso aqui é muito importante, eu não posso simplificar cruzado, certo? Eu não posso pegar esse número aqui de baixo, ó, esse 10, e simplificar com 6. Porque senão eu estou fazendo o quê? Eu estou perdendo a proporção. Isso daqui está errado. Isso não pode acontecer, beleza, pessoal? Isso daqui não pode acontecer. Eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu posso pegar esse 10 aqui e eu posso simplificar com 12. Então, eu posso falar que esse cara aqui, simplificado, vai dar 5 aqui, e esse cara aqui também vai dar 2. Vai dar 6 aqui, simplificado por 6, vai sobrar 6. Certo? E vai ficar o quê? 5 sobre 5 é igual a 6 sobre 6, não é? Simplifica o 5 com 5 e o 6 com 6. A gente vai achar 1 é igual a 1. Continuou na razão, beleza? Então, eu posso simplificar eles se eles estão iguais. Se tiver 2 embaixo, 10 aqui e 12, posso simplificar, professor, esse com esse? Posso. Beleza? Mas o que eu não posso simplificar vai ser simplificar cruzado. Se aqui tiver um 10, eu não posso de jeito nenhum simplificar esse cara com esse cara aqui. Certo? Beleza, pessoal? Quem perguntou foi a Carol. Foi, Carol? Uma ideia? Guilherme, tem como repetir? Claro, cara, com certeza. Esse daqui, amigão, que você tá falando ou de baixo? Você tá falando qual, Guilherme? Esse do K, amigão? Ou de cima? Ou do 5 sobre 10 é igual a 6 sobre 12? Isso, do K, beleza, repita sim. O K ficou meio confuso? Repita de novo. Olha só, vamos pegar o seguinte aqui. Vamos pegar 2 quartos, certo? Falar que é igual a 3 sobre 6 e falar que é igual a 4 sobre 8, beleza? Esses três números aqui, eles são proporcionais, pessoal? Sim ou não?
Responde aí para mim. Sim, um tinino e não um nonino. Se eu falar, olha só, o 2 quartos, o 3 sextos e o 4 oitavo, eles são proporcionais? São proporcionais. Por quê? Se eu divido, olha só, o 2 com 4, eu vou achar 1/2. Se eu divido o 3 com 6, eu vou achar 1/2. Se eu divido o 4 com 8, eu vou achar 1/2, certo? Isso na matemática, quando a gente tem várias proporcionalidades iguais, a gente pode falar uma coisa que chama o quê? A razão de proporcionalidade. A gente pode igualar esse malucão aqui a cá, beleza? E a gente vai falar que esse cá é o quem? Quem que é a nossa razão de proporcionalidade? Vai ser 1/2. Então, esse cara vai ser a nossa razão de proporcionalidade. Então, se eu pegar, por exemplo, 5 triângulos semelhantes, esses 5 triângulos semelhantes vão ter o quê? Uma razão de proporcionalidade. Se eu pegar uma herança que é proporcional à idade, todo mundo já fez essa questão, vai ter uma razão de proporcionalidade. Se eu pegar a distância no mapa, que é igual, vai ter o quê? Uma razão de proporcionalidade. Se eu pegar cômodos de um quarto qualquer que eu estou fazendo planta, vai ter o quê? Razão de proporcionalidade. Certo? Mariana, então, meu bem, a questão em si é muito difícil pedir esse K aqui em si, sabe? Pedir assim, ó, deu K. Mas tem um tipo de questão que é um tipo de questão que chama questão de herança. O Enem gosta bastante dessa ideia de herança, de você pegar um número e você distribuir dinheiro igual para 3 filhos, para 3 netos. A gente vai fazer na aula que vem exercícios assim. Então, esse cara aqui você vai usar bastante nessa razão, entendeu? Aparece em gráficos também. Parabéns, Maria. Perfeito, perfeito. Então, K seria o valor da fração reduzida? Isso, Maria, olha só. Quando a gente fala de K, a gente está falando da razão de proporcionalidade. Toda que for um dividido pelo outro, ele vai dar um resultado para a gente no valor de K. É uma razão de proporção. O K ele é muito usado quando a gente vai ter maiores questões de proporção. 3, 4, 5, a gente vai achar uma razão de proporção. Beleza? Exemplo bobo aqui, ó. Eu sei que o K é igual a 1/2. Existe uma razão de proporcionalidade 1/2, certo? E falo para você também, olha só, eu tenho que A/2 é igual a 4/8, beleza? Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr um 4 aqui. Como que eu vou achar esse A, gente? O que que eu sei? Eu sei que a minha razão aqui é 1/2. Então, se aqui embaixo é 4, é 2 vezes o de cima, o meu A tem que ser 2. Então, obviamente, como o Enem é uma questão, é uma prova que vem muito com texto, vem muito texto, esse cara aqui vai vir dentro de um texto, mas a ideia maior do tipo de questão que cai de proporção é isso daqui, beleza? E também a gente usa bastante em regra de 3. Tudo bem? Todo mundo foi a ideia, gente? Todo mundo conseguiu entender o que é a nossa constante de proporção? Eu não entendi essa parte porque dá 2. Ah, não, mano, olha só. O 2 aqui, meu bem, tá sendo só um exemplo, tá bom? É um exemplo que é mais fácil da gente enxergar. Mas o K pode ser de qualquer jeito. A gente pode pegar aqui, ó. 1/3, falar que é igual a 3/9, entendeu? Aqui a nossa razão seria 1/3. Beleza, meu bem? Aqui são só alguns exemplos para a gente tentar entender como que funciona a nossa razão. Não entendi essa parte porque dá 2, então vamos de novo, Sofia, meu bem. Olha só, eu falo para você o seguinte, que essa nossa razão aqui é 1/2, certo? Eu não falei para você que é razão 1/2? Então, olha só, a razão é o quê? Se eu pegar a razão, tem que dar 1/2. Se eu tenho igualdade entre duas razões, certo? Se tiver uma igualdade aqui, entre duas razões, aqui é 4, né? Eu tenho o quê? Uma proporcionalidade, certo? Então, essa razão vai ser proporcional a essa daqui. Então, se daqui para baixo eu multipliquei por 2, esse aqui de cima vai ter que ser o quê? Uma multiplicação por 2. Então, o meu A vai ser igual a 2, beleza? Professor, posso pensar diferente? Pode, ó. Se eu dividir 2 para cá, 4 dividido por 2 é 2.
Então, eu dividi 2 para cá de cima, esse 2 aqui, A vai ser 2 também, beleza? Esse K serve para simplificar equações? Então, Gabriel, às vezes sim, cara, mas a maioria das questões você vai ter que achar um número envolvendo esse K, uma proporção, beleza? Seriam sempre múltiplos? Isso, Júlia, parabéns, porque olha só, se a gente está falando de proporção, se a ideia é proporção, o resultado dessa divisão tem que dar igual a esse aqui, então vai ser uma ideia de múltiplo, sacou? Tranquilo? Todo mundo foi, gente? E pessoa anônima, depois, cara, eu vou mandar no grupo para você tudo escrito, tá bom? Vou mandar isso daqui, eu sempre mando antes da aula, tudo sem o conteúdo escrito, e depois da aula tudo vai com conteúdo escrito, questão e tudo, beleza? Então pode se preocupar só em prestar atenção aqui, que depois você vai ter todo esse material. Inclusive, depois fica salvo também no nosso Magoflix, beleza? Então, olha só, gente, disso a gente tem algumas propriedades. Professor, o Enem, ele pede exatamente essa propriedade? Ele não vai pedir exatamente a propriedade, tipo assim, qual é a propriedade tal, mas vai pedir a aplicação, beleza? A primeira delas é uma muito famosa, isso aqui a gente usa bastante, por quê? Isso aqui a gente vai chamar de produtos dos meios. Então, se eu multiplicar o B por C e o A pelo D, aquele famoso multiplica em X, essa resposta também vai ser igual. Então, olha só, se eu tiver, por exemplo, A está para 2, assim como 2 está para 4, certo? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o 2 com 2 e o 4 com 4. Então, vai ficar 4A igual a 4. Agora vai sobrar o que para a gente? Uma equação. Então, vai ficar 4A é igual a 4. Esse número aqui está multiplicando, então vai ficar A igual a 4 dividido por 4. O nosso A é igual a 1. Dá um outro exemplo, professor? Com certeza. Olha só, eu posso falar que x está para 9, assim como 3 está para 6. Professor, pode dar divisão? Pode dar número com vírgula? Pode. Olha só, 6x aqui vai dar quanto? 18, certo? Desculpa, 27. Então vai ficar x é igual a 27 dividido por 6. Isso daqui a gente pode simplificar. Vai ficar o quê? A gente pode falar que é 3 vezes o 9 dividido por 6, certo? Divide esse 3 com 6, o x vai dar o quê? 9 sobre 6. X é igual a 9 sobre 2. X é igual a 4,5. Então a gente pode usar a nossa proporção do jeito que quiser, beleza? Outra coisa legal, olha só, se eu falar para você que o nosso A mais B, certo? Então eu estou pegando 4 números. Eu falar que o A mais B está para B, assim como o nosso C mais D está para D. Então, se eu pegar, exemplo, 3 mais 2 dividido por 2, isso vai ser igual a 4 mais 5 dividido por 5. Então, essa aqui é a nossa segunda regrinha, beleza? E a nossa segunda regrinha, isso daqui a gente vai usar bastante com perímetro. Gente, isso daqui cai muito com perímetro. Professor, por quê? Pensa comigo. Se eu pegar aqui algum perímetro e eu falar que aqui é 2, 4 e 6, e eu pegar um triângulo um pouco maior aqui, ó, e falar que esse aqui é 12, 8 e 4, certo? Vamos chamar esse de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. O perímetro do nosso triângulo 1, se eu falar que ele é proporcional ao perímetro do nosso triângulo 2, isso vai ser o quê? É a mesma coisa que eu falar que o 6 está para 12, assim como o 8 está para 4, assim como os 2 está para 4. Então, a soma de todos os números vai ser a mesma coisa o quê? Que eu continuar a nossa proporção das razões entre os lados, beleza? Então, lembrando, o perímetro é o quê? É a soma dos lados de uma figura. Então, soma dos lados de uma figura. Beleza? Professor, explica de novo. Volta no Z2? Volto, claro, sim. Volto sim. Qual é a dúvida, meu caro?
Não entendi. Vou voltar, explicar? Claro. Olha só, essa aqui fala o seguinte. Se eu pegar, olha só, A mais B está para B, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, a soma aqui, vamos pegar o exemplo com um triângulo. E se eu pegar esse meu perímetro 1 aqui, eu posso falar que o perímetro 1 está para o meu lado 2, por exemplo, certo? Então, olha só, peguei a soma de todos os lados e falei que é proporcional ao lado 2. Ele vai ser igual ao quê? Ao perímetro todo aqui, beleza? Então, ao perímetro 2 dividido pelo meu lado 4. Então, se eu somar todos os meus números na proporção e dividir pelo mesmo, pelo proporcional ao outro, eles vão ser o quê também? Proporcionais. Sacou? Ou não? Ou ainda não? Você quer um outro exemplo? Oi ou não? Oi, Luiz. Perdão, me confundi aqui. Outro exemplo? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. É, ele está falando que essa proporção aqui vai ser seguida, certo? Então, se eu pegar 1/2 vai ser igual a... Vamos pegar o outro, né? Que esse aqui a gente já usou muito. 1/3 é igual a 2/6, certo? Então, vai acabar que vai dar mesmo, né? Vamos passar para 3 nomes. Beleza? Multipliquei por 3 em cima, por 3 embaixo. Todo mundo concorda que esses caras aqui são proporcionais? Explicando também. Todo mundo concorda, pessoal, que esses caras são proporcionais? Por quê, professor? Por quê? Daqui para cá, eu multipliquei por 3 e daqui para cá eu também multipliquei por 3, beleza? Então, ele está falando o seguinte, ó. Eu tenho A e B aqui. Então, se eu falar 1 mais 3, certo? Dividido por 3, ele vai ser proporcional a quem? Ao C mais D, então o 3 mais 9 dividido pelo próprio D, por 9. Então, 4 terços vai ser igual aqui a 12 nonos. Olha que maneiro. 12 nonos. Beleza? Divide esse cara aqui por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 4 terços. 12 dividido por 3 é 4. 9 por 3 é 3. Então, a gente vai achar proporção. Certo? Todo mundo foi? Quem tava com dúvida na 2 aqui foi? Foi ou não? Foi? Sim, sacou? Então, se a gente pegar os dois carinhas, somar e dividir vão ser proporcionais, beleza? E se tiver incógnita, vai ser do mesmo jeito, meu bem, Maria. Se pegar x está para 3, assim como 3 está para 9, nesse caso aqui, meu bem, é mais fácil fazer a de cima, sacou? Mas de resto é só fazer equação do nosso primeiro grau, beleza? Vamos explicar a 1 de novo para quem teve dúvida. Olha só. A 1 está falando o seguinte: se eu tiver uma proporção, então olha só, 1/2 é igual a 2/4. Quem estava com dúvida concorda que as duas aqui são proporcionais, porque eu multipliquei tanto embaixo quanto em cima por 2, certo? Então vai ser 2 vezes 2 que vai dar 4, 4 vezes 1 que vai ser 4. 4 é igual a 4, então vai continuar a nossa proporcionalidade. Então, quando duas razões são proporcionais, o produto entre os meios também vão ser proporcionais, beleza? E a 3 de novo está falando o seguinte, olha só, cara. Vamos pegar esse exemplo aqui de cima. 1/3 que é igual a 3 nonos, beleza? Ó, ele está falando que o A mais C, então os dois de cima, se eu pegar 1 mais 3, certo? E dividir pelo nosso 3 mais 9, ele vai ser proporcional a quem? A 1/3 e ao 3 nonos, beleza? Então vai ficar como? Vai ficar 4/12 é igual a 1/3, que é igual a 3 nonos. Simplificando tudo, 1/3 é igual a 1/3, que é igual a 1/3, beleza? Tem como fazer uma não proporção? Então, cara, Gabriel, já vou trabalhar com a ideia de não proporção, beleza, amigão? No caso, você tinha simplificado 27, não entendi bem essa parte, não. Ah, tá, Vitória, meu bem. Aqui, o que eu fiz? Eu separei, porque às vezes dá branco na gente na hora da prova do Enem, e fazer conta com um número muito grande, né? Pensa comigo, eu tô um número muito grande. Para eu dividir, vou ficar muito tempo fazendo conta.
Então vai ficar o 27 é a mesma coisa que 3 vezes o 9, sacou? Eu posso simplificar, posso dividir eles. Simplifiquei o 3 com 6, que ficou 2. Agora ficou mais fácil, ficou mais palatável fazer a conta. Que é 9 por 2, que é 4,5. Então, uma dica que eu dou, quando a letra é muito grande, quando o número é muito grande, acontece o quê? Acontece que a gente pode dividir essa conta de cima, vai ficar mais fácil da gente simplificar com a de baixo. Existe algum caso específico que seria mais vantajoso usar o exemplo 2? Então, é, o Mariana, quando ele não der uma desses aqui, sacou? Mas, gente, isso daqui, tipo assim, são propriedades. É muito difícil cair separadamente. Vai cair quase sempre tudo junto, sacou? Se cai quase sempre tudo junto, você vai ter que saber operar elas juntas, entendeu? Não é que vai cair, tipo assim, faça por uma propriedade ou pela outra, entendeu? Vai cair e você vai ter que trabalhar com elas ali no meio da questão. Isso daqui, por enquanto, essa regra de três é uma ferramenta. Proporção e razão é ferramenta. Eu estou te dando uma caixa de ferramentas para a gente chegar ao ponto depois de a gente trocar um chuveiro. Mas antes de a gente trocar o chuveiro, eu tenho que te dar as ferramentas para isso, entendeu? Então, sempre que na matemática você estiver estudando propriedades, você está estudando ferramenta para você conseguir praticar alguma coisa. Sacou? Alba, Albacete. Albacete. Isso, cara, não tô sabendo ler seu nome não, mas posso voltar aqui. É Albacete. Depois você me fala como que lê seu nome. Então, olha só. Aqui, cara, é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, aqui, 1/3 igual a 3 nonos. Eu somar os dois de cima, a razão de proporção vai ser o quê? As mesmas de baixo. Então, 1 mais 3 vai ser está para 3 mais 9, assim como 1 está para 3 e assim como 3 está para 9. Então, se eu somar os dois de cima e dividir pela soma dos dois de baixo, ela vai continuar sendo proporcional. Beleza, cara? Dúvida? De nada. Mas esse aí é nome mesmo ou é seu apelido, cara? Albacete. Albacete. Ih, rapaz, não sei nem ler. Pode Alar Albacete. Ah, tá. É sobrenome. Ah, saquei. Desculpa até, cara, ter falado errado. Perdão. Vamos lá, gente. Vamos fazer essa daqui então? Olha só. Questão número 1 do Enem aqui. O gás natural veicular, GNV, pode substituir a gasolina ou o álcool nos veículos automotores nas grandes cidades. Essa possibilidade tem sido explorada principalmente pelos táxis, que recuperam em um tempo relativo curto o intensivo feito com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para o gás natural do motor de automóvel que utiliza a gasolina custa R$ 3.000. Então, olha só, o que ele está falando? Que para você trocar o kit, trocar de gasolina para o GNV, para o gás, você tem que pagar R$ 3.000, beleza? 1 litro de gasolina permite que você percorra 10 quilômetros e custa 2,20. Quem dera se 1 litro de gasolina tivesse 2,20 na pessoa. Enquanto 1 metro cúbico de GNV permite que percorra 12 quilômetros com um custo de 1,10. Beleza? Desse modo, um taxista que percorre 6.000 quilômetros por mês recupera o investimento da conversão aproximadamente em. Então, olha só, vamos entender a questão aqui. Ele está falando o seguinte: tem uma pessoa que tem um táxi aqui, né, gente? Tá o táxi da pessoa aqui. Ela anda por mês, então por mês, ela anda um total de 6.000 quilômetros. Beleza? Então todo mês essa pessoa está andando 6.000 quilômetros. Eu táxi. E para ela trocar o motor, então para ela sair de um motor a gasolina, então da gasolina para o GNV, ela vai gastar um total de R$ 3.000, certo? Então, para ela sair do motor de gasolina e ir para o motor de GNV,
ela gasta quanto, pessoal? R$ 3.000, certo? E ele fala o seguinte, olha só, que se ele anda com a gasolina, ele faz 12 quilômetros por litro e custa 2,20 o litro da gasolina, certo? E agora, se ele troca para esse GNV, a cada 12 quilômetros, certo? Percorre cerca 1 litro, percorre cerca de 10, né? Que é 10. A cada 12 quilômetros, então, vai custar para ele R$ 1,10. Certo? Obrigado, Maria. Então, olha só, ele quer saber em quanto tempo que ele vai recuperar esse investimento. Alguém tem ideia, gente, de como que a gente pode pensar nisso aqui? Como que a gente pode tentar entender essa nossa ideia? Em quanto tempo que ele vai recuperar esse nosso investimento na gasolina? Alguém tem ideia? Alguém tem ideias? Como que a gente pode pensar na recuperação dessa gasolina, pessoal? 30 segundinhos para alguém pensar aí, pra gente tentar. Alguém tem ideias? Alguém? Tem que subtrair o que ele gasta de gasolina pelo que ele gasta ali com gás, fazer um valor de um menos do outro. Tem uma ideia boa, né? Primeiro, converter as unidades. Então, Luísa, meu bem, aqui não vai precisar a proporção. Tem que calcular em quanto tempo de investigaria 3.000. Isso, tá vendo ideia boa. Ó, vamos lá, tá vendo ideia boa. Vamos pensar junto, pessoal. Então, olha só. Em um mês, vamos pensar. Em um mês, ele anda 6.000, né? Certo? Isso, Matheus. O Matheus tá com ideia boa. Vamos pensar junto, pessoal. Olha só. Em um mês, ele anda quanto, pessoal? 6.000, certo? Desses 6.000, quanto que é por litro da gasolina? Então vamos de gasolina aqui, ó. Quanto que ele faz de por litro? Vão ser 10 quilômetros por litro, certo? Então a gente vai pegar os 6.000 e dividir por 10 quilômetros. Vezes o quê? Uma quantidade de meses que ele vai alcançar o valor do investimento, certo? Vezes quanto, pessoal? 2,2, que é o quê? O preço da gasolina, tudo bem? Isso daqui, a gente divide esse cara por esse daqui. Então, a gente vai achar que na gasolina vai ser o nosso 1.320, certo? Vezes N. Lembrando, olha só, que isso daqui vai ser a nossa despesa de gasolina após N meses. Professor, por que você está colocando esse N meses? Porque o exercício, ele quer saber o quanto de tempo que vai demorar para ele recuperar o investimento. Então, esse N aqui vai se dar o quê? O número de meses passados, beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para o nosso GNV, entendeu? Então, olha só, para o GNV, vai ser o seguinte, os mesmos 6.000 dividido por 12, vezes N, vezes qual o preço, gente? Por metro cúbico. 1,1. Acabou aqui do GNV? Não. Por quê? Ele tem que investir mais R$ 3.000 só para começar, certo? Então, se a gente simplificar esse cara com esse cara aqui e multiplicar pelo 1,1, a gente vai achar que o GNV vai ser igual a 550 vezes N mais 3.000. Professor, eu posso somar esse 550N mais 3.000? Não. Beleza? Para a gente acabar, eu vou fazer o quê? O que eu quero saber? Vamos ler de novo aqui essa parte do enunciado. Olha só, desse modo, um taxista que recupera, que percorre 6.000 quilômetros por mês, recupera o investimento da conversão em aproximadamente, então olha só, eu quero saber quando que o gasto com a gasolina vai ser maior do que o gasto com o quê? Com o GNV.
Então, eu quero saber quando que a gasolina vai ser maior que o GNV. Isso vai ocorrer quando? Quando eu tiver 1.320 vezes a quantidade de meses, que isso vai ser o gasto, seja maior do que o 550 vezes N mais 3.000. Beleza, pessoal? Então, isso daqui a gente vai achar que vai ficar 1.320 N menos 550 N maior que 3.000. Tudo bem? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse 1.320 menos o 550. Então, esse cara vai ficar do seguinte jeito: 1.320 menos 550, eu vou achar 770N, maior que 3.000. N, então, vai ser maior que 3.000 dividido por 770. N vai dar maior que o quê? 3,9 meses. Então, olha só, para que o gasto da gasolina seja maior, eu vou voltar com vocês, tá bom? Para que o gasto da gasolina seja maior que o gasto do GNV, vai acontecer o quê? Vai precisar de 4 meses. Letra B de bola. Agora vamos voltar aqui, pessoal. Vamos entender a ideia. Vamos voltar. Vamos tomando com calma. Calma que a gente vai voltar tudo, tá bom? Vamos pensar juntos. O exercício fala o quê? Ele quer saber, olha só, desse modo, um taxista, vamos com calma, que percorra 6.000 quilômetros por mês, recupera aproximadamente esse valor em quanto tempo? Então, olha só, pessoal, o exercício está falando aqui pra gente, que para um taxista, certo? Parabéns, Alan, isso aí. Para que um taxista, ele possa trocar o motor do carro dele e colocar o GNV, GNV, para quem não sabe, é um combustível que é a gás, beleza? Para que o motorista consiga trocar, ele vai gastar 3.000 reais. Então, a primeira parte do exercício é esse. Então, ele vai gastar 3.000 reais. E ele continua, olha só. 1 litro de gasolina permite andar 10 quilômetros. Então, com 1 litro, ele vai andar o quê? 10 quilômetros, certo? Então, se eu tiver 1 litro, ele vai andar 10 quilômetros, beleza? E cada litro dessa gasolina equivale a R$ 2,20. Então, para cada litro pago, ele vai fazer o quê? 2,20, beleza? Enquanto 1 metro cúbico de GNV, então a medida aqui no GNV é diferente, mas a gente não vai precisar de converter nesse caso, tranquilo? Permite que percorrer cerca de 12 quilômetros e custa 1,10. Então, cada metro cúbico do GNV vai valer quanto? 1,10. Tranquilo? Desse modo, um taxista que percorre 6.000 quilômetros por mês, então todo mês, pessoal, ele vai andar quanto? Ele vai andar 6.000 quilômetros, beleza? Então, em um mês, ele anda um total de 6.000 quilômetros. Então, para ele recuperar esse investimento, vai demorar o quê? Então, vamos lá, vamos pensar comigo, ó. O que eu fiz aqui? Quem tá com luva, olha só. Eu falei que quanto que ele vai gastar de gasolina nesses N meses? Professor, por que você usou N meses aqui, cara? Eu usei N meses para eu fazer o seguinte: quanto tempo que eu vou demorar para que eu gaste mais com a gasolina, que eu gaste mais fazendo o quê? Pagando gasolina do que o investimento mais o quanto eu gastei e andei com o meu GNV, com o meu gás. Beleza? Então, olha só. A gasolina vai ser igual a 6.000. Professor, por que 6.000? Porque é o tanto de quilômetros que ele anda por mês, dividido por 10. Por que 10? Porque cada litro de gasolina anda 10 quilômetros. Então, se eu dividir esses 6.000 por 10, eu vou achar quantos litros de gasolina ele precisou. Beleza? Vezes N, que é o quê? A quantidade de meses que vão se passar até que o preço do investimento seja menor do que o tanto que ele gastou com gasolina, beleza?
vezes 2,2. O que é 2,2, pessoal? Que é o preço do litro da gasolina. Se eu simplificar esse zero com esse zero aqui, eu vou achar 600. E 600 vezes 2,2 vai dar 1.320. Então vai ficar 1.320 vezes o N, aonde o N é o número de meses que se passou. Essa primeira parte aqui, quem estava com dúvida, entendeu, pessoal? Não consegui entender, não consegui fazer. Então, Lara, pode ser que sim, meu bem. Pode ser que sim, entendeu? Mas tem que testar. Esse aqui foi o jeito que eu achei mais simples, tá bom, meu bem? Mas pode ser que tenha jeito. Esse tipo de exercício tem muita coisa, beleza? Agora vamos pensar na segunda parte. Sofia, essa questão aqui é fácil. O TRI dela é baixo, uma questão fácil, tá bom? A segunda parte agora é o quê? É a ideia do nosso GNV. O GNV fala o quê? Que 6.000 quilômetros foi o tanto que ela andou, que ele andou, que o carro andou. A Sofia comprou um táxi e andou 6.000 quilômetros. E com o GNV, a Sofia falou que a média dela é o quê? 12 metros cúbicos por litro. Professor, por que eu não tenho que transformar? Porque transformar gás para líquido dá muito trabalho, então não vai fazer diferença. Certo? Tudo bem, pessoal? Então ficou o quê? Primeiro, eu peguei o meu 6.000 e dividi por 12, que é o quê? O total que a Sofia andou, dividido pelo quanto que o táxi da Sofia faz por metro cúbico. Beleza? Isso eu multipliquei por N. O que é esse N, pessoal? Vai ser o quanto de tempo que a Sofia vai demorar para pagar o investimento dela. Multiplicado por 1,10, que é o quê? O preço que a Sofia paga no metro cúbico do GNV. E, professor, por que você enfiou esse 3.000 aqui? Porque a Sofia, quando ela quis trocar o táxi rosa dela, trocar o motor de gasolina para gás, ela pagou no cash ali à vista R$ 3.000. Certo? Beleza? Então, olha só, se a gente dividir os 6.000 por 12, a gente vai achar 500, certo? Camila, você fez perfeitamente, meu bem. Mas agora você vai pegar esse 500, meu bem, e você vai multiplicar por 1,1. Você vai achar 550, beleza? Agora, como isso aqui é uma multiplicação, eu fiz 550 vezes o N. Professor, por que eu não posso somar o 3.000 com 550? Eu não posso somar esse 3.000 com 550 porque tem esse N aqui que está empatando a foda, sacou? Quando tem uma multiplicação do número de uma letra, eu não posso somar com quem é só número. O N está empatando, não pode. Tranquilo? Então, olha só, ele quer saber o quê? Ele quer saber o tanto que vai demorar para esse cara ser maior que esse outro malucão aqui. Beleza? Então vai ficar o quê? O gasto com a gasolina é 1.320 vezes N. Esse cara é 550 vezes N mais 3.000. Então, esse cara aqui estava o quê? Somando, passa para cá subtraindo. Ficou 1.320 menos 550, que vai dar 770 N, que vai ser maior que 3.000. Número e letra briga. Esse número multiplicando, passa para lá, dividindo. Então vai ficar 3.000 dividido por 770, vai dar aproximadamente 3,9 meses. Não tem como dar uma resposta 3,9 meses, né? Porque está pedindo aqui os inteiros. Então vai ser 4 meses. Beleza, pessoal? Quem estava com dúvida foi? Todo mundo foi? Quem estava com dúvida aí conseguiu entender junto? Beleza? Sim? Show? Beleza. Olá, Roberta, boa noite. Eu posso usar o lugar no sinal do outro? Então, Azaf, querido, você pode usar a igualdade, mas você vai achar quando os dois são iguais. Aí você tem que ter o quê? A sapiência de no final subir, entendeu? Só eu fiz dia diferente, Gabriel. Não tem problema, cara. Temos dia diferente. Eu fiz subtração para descobrir. Eu fiz uma subtração para descobrir rendimento por mês. Pode ser também, Lucas. Tudo bem. Ok. Certo? Robertinho, boa noite, meu bem. Chegando agora. Chegou tarde, mas ainda dá tempo. Depois você pega lá a aula gravada, tá bom? Agora, pessoal, olha só. Vamos entrar na parte agora que a gente vai
caminhar para a nossa regra de 3, que é o quê? Grandezas diretamente proporcional, certo? Então, olha só, ele fala que uma grandeza A é dita diretamente proporcional a uma grandeza B se e somente se as razões entre os valores correspondentes de A e B forem constantes. Então, olha só, aqui vai entrar o que de novo, pessoal? A nossa ideia de constância, a nossa constante de proporção. Ou seja, A igual a 1, A2, A3 e B igual a B1, B2, B3. Então, olha só, o A dividido pelo B1 é igual ao A2 dividido pelo B2, que é igual ao A3 dividido pelo B3, que é igual a K. Então, novamente, a gente vai falar que as razões são proporcionais se todas as razões forem igual a uma constante, forem igual a uma constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar de K. Vamos dar um exemplo? Olha só. Quando comparamos, certo? A tabela de valores das grandezas, preços reais e quilos de um certo produto. Olha só, eu estou falando o seguinte, olha só. Se eu compro 2 quilos de tomate, eu pago R$ 4. Beleza? Se eu compro 4 quilos de tomate, eu vou pagar R$ 8, certo? Se eu compro 1 quilo de tomate, eu vou pagar R$ 2, beleza? Então, olha só, aqui tem uma gente de negócio de digitação. Qual que vai ser a nossa constante? Eu vou pegar, ele quer saber o quê? O preço e peso. Então, olha só, ele quer saber a razão do preço com o peso. Então, a gente vai ter que 2 está para 4, assim como 4 está para 8 e assim como 1 está para 2, certo? Então, olha só, divide 2 com 4, que vai ficar 1 e 2. Divide 4 com 8, 1 e 2 e 1 com 2. Então, isso vai ser igual a uma razão de proporção K. Então, quem que vai ser a nossa proporção? 1 sobre 2, certo? Pessoal, todo fim de aula eu envio para vocês, sim, tudo que a gente fez com os rabiscos lá no grupo, beleza? E as aulas também e as listas de questão, meu bem, vão ficar todas lá no Magoflix. Aí a lista vai ter acesso às pessoas que fazem parte do intensivo, beleza? Então, se você já não faz parte, já vem com a gente. Tranquilo? Olha só, pessoal, pode ser o contrário? Pode ser o contrário, mas o exercício pediu o quê? A razão entre preço e peso, beleza? Então, depende do que o exercício pedir. Isso aí. Albacete, é isso aí, cara. Vai ser de acordo com o que o exercício pedir, beleza? Então, o exercício pedir preço por peso vai ser uma coisa. Se ele pedir peso por preço, vai ser uma outra coisa, beleza? No caso, seria R$ 2 o quilo. Isso aí. Olha só, logo, nesse exemplo, o preço e o peso são grandezas diretamente proporcionais. Observe que se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou se uma grandeza diminui, a outra também vai fazer o quê? Diminuir. Concluindo que uma grandeza afeta a outra de forma direta. Então, pessoal, olha só, presta atenção aqui. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Se, professor, como que na prova eu vou saber se as duas são proporcionais? Vamos dar um outro exemplo aqui. Ó, quanto vou pegar aqui? Estudo, certo? E questões que você faz a prova, beleza? Então, se você estuda 7 horas por dia, por exemplo, você vai acertar 100 questões. Se você estuda 10 horas por dia, acertou 120. Essas grandezas que são proporcionais, sim, por quê? Quanto mais você estuda, mais você acerta. Então, quando as grandezas forem proporcionais, quanto mais uma crescer, a outra também tem que fazer o quê? Crescer. Professor, e se eu estudar menos? Quanto menos eu estudo, menos questão eu acerto. Sacou? Então, quando que a gente vai saber se ela é diretamente proporcional ou não? A gente vai ter que usar um pouquinho da nossa lógica de matemática. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Se eu pego a ideia de muro
e pessoas que trabalham. Pessoas. Eu não faço ideia de como é a relação aqui, tá, gente? Vamos pensar, olha só. Se tem 3 pessoas fazendo um muro, e essas pessoas fazem esse muro em 5 dias, beleza? Se eu pegar e colocar 100 pessoas aqui, para vocês vão achar o quê? Que vai demorar mais dias ou menos dias para fazer esse muro? Se eu tiver mais gente trabalhando, vai ser menos dias, sei lá, vai demorar um dia. Então vai ser inversamente proporcional. Então, como que eu vou saber quando é diretamente, quando é inversamente? Aqui vai entrar um pouquinho da nossa ideia de lógica mesmo, entendeu? Quanto mais procrastino, menos eu acerto. É essa aí, Eduardo. Perfeito. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu a ideia aqui? Todo mundo foi? Todo mundo foi? Beleza, beleza, beleza. Agora, olha só, quando que a gente fala que as grandezas vão ser inversamente proporcionais? Lembra quando era diretamente? A razão de proporção era o quê, gente? Divisão. Quando ela for inversamente proporcional, a gente vai ter um produto. Então, olha só, aqui vai ficar o quê? O A1 vezes o B1 vai ser igual ao A2 vezes o B2, vai ser igual ao A3 vezes o B3, que vai ser o quê? Uma constante K. Então, esse aqui é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então, olha só, gente, quando duas grandezas foram diretamente, a gente faz o quê? Divide uma pela outra, vai ter uma razão de proporção através da divisão. Quando elas são inversamente proporcionais, elas vão ser o quê? Através de uma ideia de multiplicação. Professor, pelo amor de Deus, me dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Olha só. Quando comparamos a tabela de valores das grandezas, velocidade em quilômetro e tempo em hora, certo? De acordo com um certo veículo. Então, olha só, eu estou pegando o mesmo carro. Se eu tiver a 60 quilômetros por hora, então eu estou o quê? Mais devagar, não estou? Eu falo para você aqui, eu vou demorar 2 horas. Então, a 60 quilômetros por hora, eu vou demorar 2 horas, beleza? Daqui a pouco eu volto, tá, Júlia? Agora, olha só, se eu subir essa velocidade aqui para 120 quilômetros, o tempo que eu vou demorar vai ser mais ou menos, pessoal. Se eu tô com o mesmo carro, na mesma rua, na mesma distância, se eu dobrar a minha velocidade, eu vou ter mais ou menos tempo? Vou ter menos tempo. Isso aí, pessoal, parabéns. Então eu vou ter que fazer em menos tempo. Agora, se eu diminuo de novo a velocidade para 30, eu vou aumentar as horas. Então vamos pensar. Esse cara aqui vai ser o quê? Quando a gente fala que é inversamente proporcional, se eu multiplicar o 60 pelo 2, vai ser igual a quem? Ao 120 pelo 1, que vai ser igual a 30 pelo 4. Então, se a questão fala que os dois são diretamente proporcionais, a divisão vai vir através da razão, a proporção vai vir através da razão. E se eles são inversamente proporcionais, a proporção vai vir através da multiplicação. Então, olha só, 120 é igual a 120, que é igual a 120, beleza? Olha só, logo, nesse exemplo, o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Observe que se uma grandeza aumenta, se uma grandeza está aumentando, a outra grandeza diminui. Então, se uma aumenta, a outra vai diminuir. Ou se uma diminui, a outra grandeza aumenta. Concluindo, uma grandeza afeta a outra de forma inversa. Então, olha só, tá aqui, ó, questões do Enem. Tempo que você demorou para se matricular no intensivo. Vamos lá. Se você se matricula no intensivo mais rápido, no primeiro dia, a sua chance de ir bem no Enem vai ser maior. Se você demora, sei lá, 100 dias ou não se matricula, vai ser menor. Então, quanto mais tempo você demora,
para entrar no intensivo do mago, menos a chance de ir bem. E quanto menos tempo você demora, mais a chance de ir bem. Então vão ser o quê? Ideias inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Então, olha só, velocidade e tempo. Se o carro anda mais rápido, ele vai chegar mais rápido no lugar. Imagina você está subindo o morro da sua casa, beleza? Tá subindo o morro da sua casa. Aí na metade você tá andando. Te dá uma vontade louca de ir no banheiro. Já aconteceu com todo mundo, né? Você vai começar a fazer o quê? Correr, igual maluco, né? Correr com as pernas trancadas e correndo com vontade no banheiro para casa. Por quê? Porque você quer diminuir aquele tempo até você chegar em casa. Você quer chegar em casa mais rápido. Então você tem que fazer o quê? Aumentar a velocidade. Então a velocidade com o tempo vão ser o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Fazendo uma coisa com a física, uma ideia com a física, delta V é igual ao quê? Delta S sobre delta T. Quanto maior a velocidade, menos o tempo. Outra que é legal, a gente vê isso aqui também, pressão é igual ao quê? A força sobre a área. Quanto maior a pressão, menor tem que ser a área. Sacou, pessoal? E uma que é diretamente proporcional. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a nossa força. Beleza? Vamos continuar? Vamos fazer uma questão aqui? Gente, infelizmente, o Enem, ele tem questão que é grande. E o Enem, ele gosta também de relacionar questões de matérias, sacou? Mas essa aqui é bem simples. Vamos lá, vamos pensar junto. Preciso dar atenção de todo mundo aqui, hein? Olha só. Nós temos... Tem, Guilherme? Tem sim, cara. Olha só. Toda vez, tipo assim, essa primeira aula, eu vou mandar lá no grupo do Enem, do intensivo. E também nós vamos ter lá no grupo do aulão grátis. A partir de semana que vem não vai ter mais aulão grátis, mas se você fizer parte do nosso curso, entrar para o intensivo, eu mando para vocês lá também. E eu mando para vocês tanto no grupo quanto fica salvo no nosso Magoflix, que é a plataforma do curso, beleza? Pessoal, só uma coisinha, a enquete ganhou em parar um pouco mais cedo, beleza? Então a gente vai parar um pouquinho mais cedo em vez de dar uma pausa, tudo bem? Vamos lá. A resistência é, esse intensivo é só Enem? Não, Camila. Olha só, meu bem, o intensivo tem PISM 1, PISM 2, PISM 3, Enem e Enem, beleza? Nós abrimos vagas para todos. Eu não tenho certeza se todos ainda têm vaga, tá bom? Dois Enem? Como assim dois Enem? PISM 2 e Enem? Não, Gabriel. Não, não tem. Tem de PISM 2 e tem de Enem, entendeu? Obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo, cara. Mas, pessoal, o do Enem tá aberto, tá bom? Então, quem quiser entrar lá, pode mandar mensagem. Na plataforma Galera do Sensível dos alunos vão estar lá, Xandão. Então, meu bem, isso daí eu não tenho certeza, 100%, mas você pode conversar com o Matheus depois, que ele te responde, tá bom? E quem for fazer no extensivo vai ter aula comigo, beleza? Eu tô no PISM 2, PISM 1 e no Enem do extensivo. Tá bom, queridos? Então, vamos continuar? Olha só, a resistência elétrica e as dimensões do condutor é exatamente o que ele quer, né? Ele quer essa aqui, a questão é. Deixa eu pegar aqui, eu perdi. Achei. Olha só, a relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidades. Eles verificam que existe proporcionalidade entre, ponto 1, resistência R e o comprimento L, dada a seção transversal A. Então, a nossa seção transversal A, beleza? Então, é esse cara aqui. Resistência R e a área da secção transversal A, dada pelo mesmo comprimento L. E comprimento L e a área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, pede-se exemplificar o estudo das grandezas que influenciam na resistência elétrica, utilizando
as figuras seguintes. Então, olha só, ele deu essa figura aqui, beleza, pessoal? A figura mostra que as proporcionalidades existentes entre resistência R e comprimento L, e a resistência R e a área da secção A, e em comprimento L da área da secção A, são respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês relerem a questão e tentarem entender alguma coisa nela, beleza? Então tentem ler de novo, por favor. 2 minutinhos e a gente faz junto, tá bom? Contando aqui. 2 minutinhos para vocês tentarem ler de novo. Inversa, multiplica. Isso, Lucas, parabéns, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Inversa, multiplica. Isso daí. Parabéns. Essa questão que não tem conta. Lucas, esse é fácil também, cara. Daria, Manu, mas não precisa, meu bem. Mais 30 segundinhos, pessoal. Daria, Manu. Alguém foi? 10. C. Boa. Isso aí. Exatamente, senhor Albacete. Então vamos lá, pessoal. Olha só, ele quer saber então. Ó, as figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre R e comprimento L e resistência R e a área da secção transversal A e entre comprimento e a área da transversal A são. Então vamos entender, gente. Qual que é, vamos todo mundo junto, a primeira razão que ele quer? Qual que é a primeira razão que ele pede, pessoal? Lendo aqui o enunciado. Resistência R e comprimento L, beleza? Então, olha só, se a gente pega a nossa ideia entre esse R e o L, nós temos o que aqui, pessoal? Esse cara entre R e L, ele é proporcional ou ele é não proporcional? Se a gente pegar a nossa razão aqui, ó, entre o Lzinho e o R, alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Sim, eles são proporcionais, né, Guilherme? Por quê? Ele é, ele é, por que que ele é proporcional e por que que ele é diretamente proporcional? Diretamente, exatamente, pessoal. Esse cara vai ser o quê? Diretamente proporcional. Por quê? Entre o L e o R, eles estão sempre dobrando. Tá vendo? Olha só. L, aqui dois L's, L e dois L's. Então, eles estão sempre dobrando. Parabéns, Sara. Exatamente. A Sara falou assim, professor, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, quando os dois aqui estão aumentando juntos, eles vão ser o quê? Proporcionais, pois à medida que o comprimento aumenta, da resistência também aumenta. Parabéns, pessoal. Estou gostando do vídeo. Então, olha só. Essa primeira a gente vai achar direta. E a segunda, gente? Por que que é direta ou por que que é inversa? Pois você teria uma assim, parabéns ao abacate. Isso aí.
Albacete, né? Desculpa. Eu sei, tô errando, eu tô lendo Albacate, mas é Albacete. Tô lembrando de abacate. Desculpa. E a segunda, pessoal? A segunda, se a gente pegar a resistência e a área inversa. Exatamente, Luísa. Parabéns. Por quê? Quanto mais aumenta uma, a outra vai diminuir. Beleza? Então, essa aqui vai ser inversa. E por último, na terceira, pessoal, nós temos o quê? A terceira vai ser direta. Por quê, Sara? Porque, Duda, mais a área do fio condutor flui menos resistência passagem de carga. Gente, o Pedro L aqui, o cara já mandou logo na física mesmo. O Pedro, eu aposto que o Pedro fez Senai ou fez. Como chama aquele outro negócio mesmo? IFET. Fez, Pedro? O IFET ou o Senai ou você só sabe mesmo? Foi Colune? Ah, é a mesma coisa, sabia. Sabia que era alguma coisa pública assim. Esse pessoal, gente, esse pessoal que vem desses IFET ou do Colune, esse pessoal vem com a cabeça do tamanho do mundo, os caras sabem tudo. Certo? Se aumenta, o outro também aumenta. Parabéns, Sara. Então vai ser também diretamente. Beleza? Então vai ser letra C de. C de quê, gente? No caso, a secção aumenta e a resistência diminui. Exatamente. O Viller Filho. Camelo. C de camelo, de acordo com a nossa Robertinha. Beleza? C de camelo. Não entendi por que a do meio é inversa. Então vamos lá, meu bem. A do meio está falando o quê? Que L é constante, certo? Então o nosso L vai ser constante. E a área ela vai estar dobrando, certo? Olha só, enquanto o L é constante e dobramos a área, temos o quê? A resistência R dividido por 2. Então, enquanto uma está aumentando, a outra está o quê, meu bem? Diminuindo, beleza? Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Por isso que não vão ser proporcionais. Mesmo sendo algum direto ou inverso, são as três proporcionais? Isso, Guilherme, parabéns, parabéns. Elas são proporcionais, algumas diretamente e algumas inversamente, mas não deixa a proporção. Por que que a última, por que que a 3 é direta? Olha só, a R, a resistência está sendo o quê? Constante, certo? Então, a resistência foi constante em cima e de baixo, beleza? E nós fizemos o quê? Dobramos o quê? O comprimento, certo? Se a gente dobra esse comprimento, a gente vai estar fazendo o quê? Dobrando também a área, beleza? Então a gente dobrou o comprimento e nós dobramos a área, por isso que ela é diretamente proporcional. Beleza? Isabela? Não tinha visto a A no meio do fio, tem um A de área ali. Beleza, pessoal? Agora olha só, pessoal. Regra de 3. Regra de 3 nada mais é que a aplicação do que a gente viu aqui. Então, o que eu fiz para vocês? Para a gente terminar a nossa aula aqui, eu trouxe duas questões, acho que duas ou três. Duas. Ah, vai ter mais de três. Uma de diretamente proporcional e uma de inversamente proporcional, para a gente entender a diferença, certo? Por quê? Dica principal para quando você bater o olho e entender regra de 3, certo? Sim, Apacete, sim, sim. Eu vou tentar, Matheus. Olha o que acontece. Quando a gente fala de regra de 3, a primeira coisa, monta uma tabela. Por favor, montem a tabela, professor, tem 3 minutos por questão. Se você não montar a tabela, fizer de cabeça, a chance de você errar a proporção é muito alta. A chance é muito alta. E se você erra uma questão fácil, o que, que acontece com o seu TRI? Funda. Então é melhor você perder tempo, perder entre aspas, uma questão que você sabe que é fácil, e é uma questão que você sabe fazer, do que você depois perder tempo na questão que você não faz ideia, sacou? Senão o seu TRI vai afundar. Então, porra, viu que a questão é. Olhei pra questão assim e falei assim, cacete, que sorte você fazer essa questão aqui. Já mete bronca, sacou? Porque regra de 3 é fácil, certo?
Se a questão já é fácil, você já mete bronca aqui e acabou. E acerta a questão. Que o Enem, além de ser uma prova de resistência, uma prova grande, você tem que pensar e você tem que entender aquilo que a prova está falando, beleza? Então, pô, você entendeu ele quer ser fácil? Mete bronca e acerta, beleza? Eu acho que é isso mesmo, Guilherme. Eu vou fazer com vocês aqui agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. Olha só, pessoal, essa questão aqui a gente pode pensar que é composta, mas não é composta por quê? Tanto um quanto o outro vão ser o quê? De 8 em 8 horas. Então a hora vai entrar aqui? Não. O que vai entrar? O peso da criança e as gotas, beleza? Então, olha só, se a pessoa pesa 2 quilos, tem que tomar quanto? Sara, eu tô fazendo com vocês. De cabeça eu não sei, meu bem. Se a pessoa pesa 2 quilos, ela vai ter que tomar quantas gotas, pessoal? 5 gotas, certo? Parabéns. Agora, se a pessoa pesa X quilos, que é o filho dela, ela tomou 30 gotas. Professor, que setinha era aquela que eu não estava entendendo? Essa setinha, gente, eu uso para me direcionar na hora da conta. Olha só, quanto mais gotas, a pessoa tem que pesar mais ou a pessoa tem que pesar menos, pessoal? Pesar mais, professor. Exatamente, parabéns. Então eu vou ter que 2 está para X, assim como 5 está para 30, beleza? Multiplica os meios, 60 é igual a 5x, x é igual a 12. Letra A de Alexandre Guedes. Professor, essa questão é fácil? Muito. E você pode errar isso aqui, cara? Não pode errar. Esse tipo de questão você não pode errar, tá ouvindo, pessoal? Questão fácil no Enem, não pode errar, beleza? Matheus, cara, quase toda questão de regra de 3 é assim que trabalha, sacou? É difícil ter uma regra de 3 que você não veja a ideia de, de lógica. Júlia, cai. Pior que cai, Júlia. Muita não te garanto, mas cai muita questão parecida, certo? Cai questão parecida, certo? Robertinha, mas olha só, se você ainda não faz parte do curso, filho, já se matricula. Ou se você já faz, você pode ter certeza que a gente vai mudar a sua história. Uma nova história vai acontecer daqui para frente e você vai acertar tudo. Teria outra maneira de montar as frações? Tem, ô Albacete. Você pode montar ao contrário. Você pode começar de baixo para cima ou as duas de cima para baixo. Você só tem que seguir o quê? A proporção. Se você fizer, olha só, que o 2 está para x, assim como o 5 está para 30, vai ficar 2 está para x, assim como 5 está para 30. Se você quiser fazer o x está para 2, assim como 30 está para 5, pode fazer, tá bom? Aí é com você. Beleza, cara? Oi? Mas lembra, tem que sempre fazer o quê? Manter a proporção. Então, Robertinho, você tá no caminho certo, meu bem. Aqui, eu tô te chamando com I no final, mas é porque tá sem seu nome, tá bom? Mas se quiser chama de Roberto, não me chama. Pode explicar como. Então, Lucas, especialmente para você agora, tá bom? Lucas, vai ser a nossa inversamente proporcional, beleza? Olha só, a empresa de Lucas tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, beleza? Quando há necessidade da limpeza, beleza? Do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas.
Quando o reservatório estiver cheio, os salos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos que já existem, beleza? A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então vamos lá, pessoal. Vou dar para vocês um minutinho só para vocês lerem de novo a questão e tentarem rabiscar alguma coisa. Um minutinho, tá bom? Tá valendo. Só um minutinho para tentar rabiscar alguma coisa aí. Uma minute. Ai, a gente tomando água para raio. Achei essa mais fácil. Acho que por ter entendido fica mais fácil. Sei, Guilherme. É bom, né? Pô, cara, matemática, ela é muito boa quando você aprende a ideia. Nossa, você faz questão até com prazer, eu acho. É muito bom. É muito gostoso, muito gostoso. Até atender é difícil, mas depois você entende, parece que não dá vontade de parar de fazer. Então vamos lá, crianças. Olha só. Tô falando de crianças, né? Mas deve ter gente aqui que deve ter a minha idade, eu acho. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Então, olha só. Aqui vai ser a nossa capacidade. Ó. Vamos pôr uma capacidade aqui. Ó. Vai ser 900 metros cúbicos. Certo? Quando há necessidade de limpeza, a água escoada deve ser feita com 6 ralos. Então, a quantidade de ralos vão ser quanto, pessoal? 6, beleza? E a quantidade de horas vão ser 6 horas. Tá. E ele falou isso, a gente já entendeu. Agora, olha só. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Calma aí, meu bem. Beijinhos aí. Com 500 metros cúbicos, certo? Cujo escoamento deve ter realizado 4 horas e quer saber quantos ralos que vai usar, beleza? Pessoal, agora olha só, presta atenção que a gente vai ver o que aqui? Composta e inversamente proporcional. Então a gente precisa de ver isso aqui junto, tá bom? Então vamos aqui todo mundo junto. Aonde que está a letra, pessoal? Primeira coisa quando for uma composta, a gente tem que identificar a letra. Aonde que está a letra? Tá no ralos. Parabéns, M. Parabéns. Então, escolhe uma seta aqui para o ralo. Professor, para que essa reta? Para eu saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou escolher aqui para cima, então vou pôr 6 sobre x. Toda vez que for composta, é desse jeito que faz. Não tem segredo, pessoal. Coloco igual. Então, o cara que está na letra, você vai pôr atrás. Beleza? Do igual. Você põe o 6 sobre x e põe igual. Agora, pensa o seguinte. Vamos pensar uma relação lógica aqui. Quanto mais ralos eu tenho, beleza? Eu vou conseguir escoar mais ou menos água, gente? Parabéns, Lucas. Perfeito, perfeito, pessoal. Perfeito. Excelente. Vou até bater palma para vocês aqui. Eu vou conseguir escoar o quê? Mais águas. Perfeito. Então vai ser o quê? 900 dividido por 500. Agora, esquece a água. Quanto mais ralos eu tenho trabalhando, eu preciso de mais ou de menos horas? Menos. Perfeito, pessoal. Então, olha só, se eu comecei com 6 está para x, quando for inversamente proporcional, em vez de ser 6 para x, eu vou pôr o quê? 4 está para 6. Eu vou inverter a proporção. Acabou o exercício, agora só conta. Olha só, eu posso simplificar esses caras com esses caras aqui, todo mundo, certo? Então vai ficar 6 está para x é igual 9 vezes 4, eu vou achar 36. 5 vezes 6 eu vou achar 30. Beleza? Então, como que eu termino aqui a conta? Eu posso simplificar esse cara com esse cara. Professor, você falou que não pode simplificar cruzado. Não posso simplificar
cruzado, mas se os dois estiverem na parte de cima, eu posso simplificar? Posso. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6. Então vai ficar 6x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 6, o x vai dar 5. Então, quantos ralos que eu preciso? Letra C de quê, pessoal? Letra C de Christian Lucas, beleza? Camilo já foi, Robertinho. Letra C de Christian Lucas. A pergunta vai sempre referir a quem está o X? Isso. Ô, Christian, como que eu soube que é o X aqui? Por quê? Olha só. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos que existem. A quantidade de ralos. Então, o que eu quero saber? O exercício, Christian, quer saber que você me fale a quantidade de ralos. Então, aonde que vai ter o X? Vai estar na quantidade de ralos, beleza? Então, sempre multiplica se for diretamente, mas também... Isso, Lucas, parabéns, cara, perfeito, cara. A gente está fazendo o quê? Tá multiplicando aqui, mas a gente está invertendo o quê? A ordem. A gente está invertendo de cima com de baixo, sacou? Então, quando for regra de 3, a gente vai inverter a proporcionalidade, beleza? Perfeito, Lucas. Isso você vai fazer para quando for composta. Então, olha só, nesse exercício a gente viu o quê? A composta e nós vimos o que também, pessoal? A nossa inversa, beleza? Inversamente proporcional. Vamos mais? Vamos fazer mais. Poderia repassar depois? Posso, Dai, posso sim. No final da aula, pessoal. Quem quiser, eu vou ficar um tempinho a mais com vocês pra gente tirar dúvida, tá bom? Deixa eu só tentar acabar o slide todo e no final da aula a gente faz juntos. Você inverte para poder multiplicar cruzado. Isso aí, Maria. Essa é a ideia. Sacou? Aí, quem tiver com mais dúvida, pode ficar aqui no final, beleza? Pessoal, essa questão aqui, eu vou pular para conseguir dar tempo de passar escalas para vocês. Aí, quem fizer, vai ficar de para casa. Teve dúvida? Manda mensagem para mim depois que a gente faz junto, tá bom? Obrigado, Cris. Ô, gente, eu sei que eu sou velho, que vocês são velho também, a maioria deve ter mais ou menos a minha idade, mas quando vocês elogiam a aula assim, eu fico até bobo. Eu fico até bobo. Eu só tenho cara de velho calvície. Na verdade, eu tenho 27 anos. Tirando que eu tô acabado, né? Mas professor é foda. Professor fica calvo cedo, cedo. Então vamos lá, pessoal. Razão. Muito estresse. Mas aqui no curso não tem estresse, não. Eu amo dar aula aqui, gente. Vocês não têm noção, não. Aqui é muito tranquilo. Mas o pior de tudo é pai de aluno. Nossa, pai de aluno. Você briga com o filho dele, parece que tá matando, entendeu? Parece que tá ofendendo. Vai ter exercício para praticar. Júlia, meu bem, toda a matéria que a gente dá aqui, depois lá no MagoFlix vai ter lista de exercícios de toda a matéria, tem lista, beleza, meu bem? Então você tem um amparo 100%. Já deu aula na escola? Eu dou aula na escola, cara. Eu dou 52 aulas por semana, Lucas. Rapaz, ser professor não é fácil, Luiz Gustavo. Mas não tem como. Aula é igual cachaça. Você começa uma vez, não tem como. Você se apaixona. Isso aí, Guilherme. Puta que pariu, Pedro. Pior que eu. Nossa, o Pedro é pior que eu. Matemática também. Não entendi porque eu só a capacidade. Emily, no final da aula eu vou dar pra vocês, tá bom? Não, Eduardo. Não, olha só, gente. De verdade, quem pensa da aula é tipo assim, eu falo brincando que é cansativo, mas é uma profissão gratificante demais. Eu sou apaixonado, sabe? Tipo assim, a coisa que eu mais gosto na vida é dar aula. Eu sou apaixonado por dar aula. Tipo assim, se perguntasse, professor, você quer fazer outra coisa? Não, não tenho vontade de fazer outra coisa, nunca tive vontade de ser médico, eu tive vontade de dar aula, entendeu? Então, se você é apaixonado pela parada que é dar aula, é uma profissão, assim, linda demais. Às vezes você tá triste no dia, sabe? E, porra, você entra na sala, assim, ensina matemática, você tira um sorriso de um aluno ensinando matemática, seu dia, assim, você esquece todo o problema. Você dá uma aula boa, igual essa aula tá sendo ótima, pelo menos eu tô gostando, né? Você esquece de tudo. E você, parece que a sua vida fica até mais leve. Então, se você quer ser professor, tem sonho de ser professor, continua. É bom, carreira. É estressante, mas todo trabalho sabe? A gente fala brincando assim, mas é uma coisa que é gratificante demais. Você olhar você vê o moleque ali aprendendo, você ser diferença para alguém é assim. Ser professor
Eu sou apaixonado, eu não eu tenho vontade até de chorar. Depois eu conto a minha história pra vocês. Vamos acabar aqui as escalas. Pessoal, quando a gente fala escala, nada mais é o quê? Que a representação dividido pelo real. Então, escala, aula que vem a gente vai fazer mais questão de escala. É o quê? O desenho pelo real. Professor, eu tenho que saber só isso de escala? Só isso de escala. Escala é o desenho pelo real. Então, olha só. Se eu vejo no mapa aqui que é 1 para 2.000, para 20.000 centímetros. Então, olha só. A cada, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. A cada um centímetro, se eu pego aqui da Barra até a Cidade de Deus, e eu medir aqui em centímetros, depois eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 20.000. Então, escala, professor, pessoal, nada mais é isso aqui, ó. Desenho por real. Escala, desenho por real. Lembrar o quê? Que a escala tem que estar no mesma medida. Então, se o desenho está em centímetro, o real também tem que estar em centímetros, tá bom? Escala só isso? Escala só isso. Olha aqui uma questão. Boba, boba, boba. Olha só, uma escala de 1 para 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. A forma correta da distância dos dois pontos, realidade é. Então vamos lá, pessoal. Escala o quê? Escala é desenho por realidade. Qual que é a escala aqui? 1 por 300.000. Quem que está no nosso desenho? Vai ser 15. Eu quero saber quem que é o real. Acabou. É só isso, escala, professor, só isso. Vai ficar x é igual a 15.000 vezes 300.000, que vai dar 4.500.000 centímetros. Professor, não está em centímetro. O que eu faço? Vamos dividir. Vai dividindo. Quando eu passo para metro para centímetro é 1.000. Certo? E vai indo assim, até chegar no nosso letra B, que vai ser 4.500.000. Gente, às vezes na prova, certo? É muito rápido você achar essa conta aqui, porque se você olha para as alternativas, tem o quê? A, 30 quilômetros. B, 45. E você achou o quê? 45 milhões de centímetros. Tem como ser outra coisa? Não. Letra B de bola. Beleza, crianças? Crianças, não esqueçam tudo não para as crianças. Olha só, pessoal, a aula de hoje foi isso, então. Muito obrigado a todo mundo que veio. Quem tiver com dúvida, pode ficar. Quem quiser bater um papo, a gente fica mais um pouquinho também. Gostei muito de dar aula para vocês. Quem ainda não faz parte do intensivo, nós somos o curso que mais aprova no Brasil, beleza? Então, se você ainda não veio, vem fazer curso com a gente. Nosso curso é muito barato, não existe curso com o nosso preço, pelo que a gente oferece. E para você que está aqui já com a gente, parabéns pela escolha, você está no lugar certo. A gente vai junto até a sua aprovação, beleza? Titi ama todos, vou fazer um coração muito grande aqui, tá, gente? Para todo mundo aí. Ah, professor, fazer coração para homem é viadagem, então toma viadagem. É coração para todo mundo mesmo. Aqui eu amo todos. 19 anos, pode chamar até de bebê que nós a gente. Ruim é ser adulto, exatamente, Guilherme. Que bom, Augusto, que você gostou, cara. Fico feliz. Muito bom. Que bom, pessoal. Pô, eu tô feliz demais. Obrigado pela aula, obrigado a vocês. Coração para todo mundo aí. Para homem, para mulher, para que for tem coração. Vai ter lista, Augusto. A lista, meu amigão, ela é pro pessoal que faz o intensivo, sacou? Então, se você quiser aí fazer parte do intensivo, fica aí que a gente vai junto correr nessa. Beleza? E entrou no negócio aqui. Todo intensivo, então vai ter, Augusto. Então, com certeza vai ter lista, vai ter tudo. Vai tirar dúvida, beleza? Então, com dúvida dos ralos, vamos lá, Emily. Ih, deixa eu só salvar aqui, meu bem. Porque eu acho que eu vou ter que voltar aí para ir de novo. A aula aqui, desde a escola da proporção. Muito obrigado, professor. Você é top. E, Mariana, obrigado, meu bem. Assim você aquece meu coração. Prazerzaço, Deus abençoe. Você também, Guilherme. Até mais, cara. O prazer é tudo meu. Fico muito feliz que vocês gostaram da aula. Vamos lá, senhorita Emily. Emily, meu bem, se você quiser abrir o fone para falar do ralo, a gente pode discutir junto. O que você acha? Ou se você não quiser, a gente pode falar aqui também. Valeu, William. Obrigado, amigo, pelo elogio.
Oi, boa noite. Olá, tudo bem, Emily? Então, eu entendi tudo, eu só mesmo fiquei com essa dúvida, porque eu não entendi